Reforma administrativa. A espera acabou. Nos próximos meses, o Congresso Nacional promete debater um tema que mexe nas profundezas, nas estruturas do Estado brasileiro e da forma com que ele funciona. Isso tem tudo a ver contigo que pretende entrar no serviço público e para quem também é servidor público. Então já continua comigo até o fim desse vídeo. Se ainda não está inscrito, já te inscreve aqui no canal, porque a gente fala sempre sobre gestão e finanças públicas de uma forma simples, clara e objetiva. Meu nome é Luísa Caroline Leff, eu sou auditora federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional desde 2004 e professora e palestrante de gestão e finanças públicas há mais de 20 anos. De cara, pessoal, nós temos 3 documentos para poder fazer essa implementação da reforma administrativa. O primeiro deles é a PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para fazer, o nome está falando, né, modificações na Constituição Federal de 88, que serão necessárias para implementar a reforma administrativa. Outro documento vai ser lei ordinária e também lei complementar. Então, aí são 3 documentos, não vai ser um único normativo, uma única lei, um único documento legal para fazer a implementação da reforma administrativa. E agora, sem mais delongas, vamos aos principais pontos. Antes de mais nada, não estou representando nenhum órgão público e aqui a minha fala é técnica a partir de tudo que a gente vem lendo, vem estudando e, claro, né, ouvindo muitos colegas, tanto do Congresso, servidores, pessoal do setor privado e outros especialistas. E o que esse povo está falando e o que, de fato, tem dentro desse pacote da reforma administrativa. Primeiro ponto é indiscutível. O Estado precisa se reinventar. Então, uma reforma administrativa é realmente necessária, mas ela precisa ser muito bem pensada, discutida e analisada com dados, né? Não dá para ficar baseando alterações tão profundas em achismos. E o primeiro ponto que é colocado, que está sendo muito discutido, é em relação à eficiência do Estado. Fazer com que o Estado ele seja mais eficiente e ele traga, de fato, né, mais efetividade também nas suas entregas, nas políticas públicas. E, para isso, desempenho dos servidores é fundamental. Então, um dos pontos cruciais é justamente em relação à eficiência do Estado. Fazer com que ele entregue com mais efetividade, pelo menor custo, de uma forma, obviamente, mais otimizada. E isso está diretamente relacionado também ao desempenho do servidor público. E aí, vamos colocar o que de fato apareceu e vem sendo discutido, foi discutido, na verdade, né, em relação à chamada nova reforma administrativa. Nesse aspecto sobre desempenho, de cara, é a implementação desse bônus de desempenho e também dessa avaliação de desempenho. A partir da nova reforma administrativa, servidores públicos só irão progredir, só terão essa progressão nas suas carreiras a partir dessa avaliação de desempenho. Ou seja, fica uma progressão vinculada a um bom desempenho funcional. Outro ponto em relação a bônus por desempenho é relacionado a possibilidade de recebê-lo. Então, os servidores eles poderão receber bônus por desempenho, como se fosse quase que um 14º salário, limitado a 2 remunerações por ano. E alguns cargos considerados estratégicos, podem chegar até 4 remunerações por ano. O outro lado da moeda é que baixo desempenho também pode significar uma saída do cargo. Com relação a planejamento estratégico para governantes, a PEC estabelece que presidente, governadores, prefeitos terão que apresentar em até 180 dias após a sua posse um planejamento estratégico com metas, objetivos, aferição de resultados de uma forma bastante clara e objetiva. Isso vai orientar a atuação do Poder Executivo. Transformação digital e inclusão. A reforma administrativa também prevê um plano nacional de transformação digital que vai ser válido, né, implementado aí durante 10 anos para fazer com que tenha interoperabilidade, com identificação única nacional, essa integração de dados nas diversas esferas, a fim de trazer também mais eficiência. E a ideia é fazer isso, conforme eu comentei, né, nesse período aí de 10 anos, trazer também rastreabilidade nos atos administrativos. Claro, né? Mais segurança cibernética, mais segurança de dados, ter tudo isso nesse plano, valendo, conforme eu já comentei, para União, estados e municípios. Um outro ponto interessante é que, a partir da PEC, a Constituição ela passará a reconhecer
a inclusão digital como um direito social, tão importante quanto o direito acesso à educação, à saúde, e isso para garantir conectividade, acesso aos serviços digitais e trazer mais inclusão digital para cada cidadão, para cada cidadã. E a turma que está só esperando eu falar a respeito de concurso público. Gente, concurso público, primeiro, CNU vai passar a oferecer a possibilidade de adesão para estados e municípios, criando um cadastro único. E aí a gente tem muita discussão em relação ao concurso público por conta também do passo anterior, que está relacionado a cargos, a reestruturação de cargos. De fato, hoje a gente tem mais de 120 carreiras e mais de 2.000 cargos. E eu não estou falando de postos de trabalho especificamente, estou falando de cargos e de carreiras. E a proposta é tentar reorganizar essas carreiras. E claro, isso vai trazer muito impacto. Eu ouvi muita gente favorável, muita gente contrária a essa proposta por várias razões. Mas vamos por partes em relação a essa temática. Falando em concurso público, conforme eu comentei, a ideia é ter também esse cadastro nacional unificado, do próprio concurso nacional unificado, né, fruto desses concursos que vão acontecer a partir do dimensionamento da força de trabalho. Ou seja, para ter concurso público só a partir do dimensionamento da força de trabalho que o órgão solicitante tem que fazer. Carol, mas o que é esse redimensionamento, esse dimensionamento da força de trabalho? Verificar qual é a real necessidade de servidores, de pessoas, né, para desempenhar as funções para a qual o órgão foi criado, para a qual o órgão público existe. Esse é um ponto. E aí, o ponto que todo mundo está esperando em relação à estabilidade. Muita gente está falando, é o fim da estabilidade. Bom, pelo que a gente conseguiu capturar ali daqueles documentos, é o seguinte: na reforma administrativa, com a nova reforma administrativa, sempre vinculado ao desempenho do servidor. Bom, o pessoal que acabou de passar um concurso público, o servidor ele será constantemente avaliado. Isso é um ponto. Também tem muita gente que vem criticando em relação à perda da segurança que o servidor público tem para não sofrer ingerências políticas, né? Porque a estabilidade que é colocada ali na Constituição de 88 traz um peso muito grande para garantir, para dar um conforto para o servidor público de que ele não será, né, ameaçado, ou de que ele não sofrerá assédios ou ingerências políticas devido às suas funções, por adotar uma posição, por fazer um parecer, né, colocar ali uma nota técnica, por exemplo, distinta, diferente daquilo que os governantes desejam naquele momento, ou que pessoas que foram nomeadas para chefiar a instituição, o órgão público, desejam naquele momento, ou seja, para proteger de fato o servidor de ingerências políticas, assim para que ele possa, né, dessa forma, ter uma atuação mais isenta e impessoal e técnica possível. Tem esse lado. E aí também tem aquela outra questão, pessoal, que está favorável ao fim dessa estabilidade, que atualmente não é uma estabilidade irrevogável, né, porque existem, né, processos administrativos, disciplinares e outros processos administrativos também que podem ser instaurados a fim de apurar irregularidades ou ilícitos eventualmente cometidos por servidores públicos. Isso já existe atualmente. E aí a turma aqui vem sendo favorável a essa reforma com esse aspecto da estabilidade temporária, defende que, sabe aquela história de, bom, servidor que está ali meio encostado, não está produzindo tanto, não se cria no setor privado? Pois é, a ideia é trazer um pouco dessa lógica de eficiência, efetividade, fazer com que a pessoa, pelo fato de ter passado no concurso público, não fique acomodada e realmente entregue aquilo que os cidadãos, a sociedade deseja do servidor público, para que ele possa também saber que pode perder o cargo, perder a função, perder o emprego, né? Afinal de contas, caso ele não tenha um bom desempenho. Então, tem esses dois lados da moeda. E aí tem uma outra questão. Temporários. Tem muita gente que está se confundindo em relação aos temporários. Ah, vai poder dar estabilidade para os temporários? Não é isso. Os temporários continuam com essa mesma regra, mas a ideia pela nova reforma administrativa é conceder aos temporários alguns outros benefícios, como 13º, férias e outros benefícios que atualmente nem todos os temporários
conseguem com esses contratos com a administração pública. Ponto também de alerta, e isso tem causado muita insatisfação no funcionalismo público, nos servidores, que é a questão da progressão. De acordo com a nova reforma administrativa, serão pelo menos 20 níveis. E detalhe, cada nível com tempo de no mínimo 1 ano, ou seja, para atingir o topo da carreira, o servidor vai ter que passar pelo menos 20 anos no serviço público. E isso daí tem causado, de fato, muitas insatisfações, muitos sindicatos, muitas organizações vinculadas aos servidores públicos têm levantado um sinal de alerta por conta dessa questão da progressão. E tem mais, para quem ingressar agora, né, depois da reforma administrativa, vai receber no início da carreira, no máximo até 50% do valor da remuneração do último nível da carreira. Então, isso daí vai também tem trazido bastante discussão, e aí seria uma caixa de Pandora aqui para a gente ficar discutindo essa temática. Outro ponto importante, pessoal, é o seguinte: discussão a respeito de benefícios de acabar com férias acima de 30 dias para praticamente todas as carreiras, para todos os servidores, também relacionado a valores de indenizações, auxílios ilimitados, verbas indenizatórias permanentes, isso tudo está no radar da nova reforma administrativa, e a ideia é realmente acabar para a maioria dos servidores, para a maioria das carreiras. E aí tem muita discussão em relação aos 3 poderes, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, o próprio Poder Executivo, né, que a gente sempre fala que é o primo pobre, o Poder Executivo em relação aos demais, brincadeiras à parte. As discussões vêm acontecendo, já aconteceram, e a gente precisa também aguardar um pouquinho para ver como é que isso tudo vai tramitar daqui para frente. Porque também tem é quase um cabo de guerra em relação a interesses de várias categorias, e todo mundo que está envolvido nesse âmbito das discussões da nova reforma administrativa. Tem mais! Municípios deficitários, ou seja, aqueles municípios que não têm feito o dever de casa em relação ao equilíbrio fiscal, eles também poderão ter limitações relacionadas à quantidade de secretarias, isso vinculado à quantidade da população também. Inclusive a salários, né? Limites, salários, isso tudo vinculado ao porte do município e àqueles que vêm cumprindo ou não ajuste fiscal. Bom, pessoal, então, assim, resumo da ópera. Para concurso público, o que mais afeta? Primeira questão do concurso nacional unificado, e aí eu vou colocar aqui um ponto também que eu ouvi bastante de crítica, está relacionado à transversalidade de carreiras, que são muito específicas, e a responsabilidade, não estou tirando o mérito das demais carreiras, mas a responsabilidade em âmbito nacional e o impacto das ações que esses servidores desempenham, ações finalísticas, elas estão num patamar que afeta ali a população de modo geral, a própria manutenção das políticas públicas em relação ao Estado como um todo, especialmente no âmbito federal, e a partir dessa transversalidade, essas carreiras, elas podem sim ter um impacto muito grande no seu corpo funcional. Então, assim, quando você coloca ali, isso especialistas com quem eu conversei explicaram muito bem, que quando você coloca em uma mesma bacia pessoas que precisariam ter uma especialização técnica maior, e eu não estou falando de títulos, né, mas que o cargo, as funções para as quais ela vai ser designada a desempenhar de acordo com aquele órgão, que é um órgão mais estratégico, elas exigem uma qualificação técnica mais especializada. E não poderia ter essa transversalidade. Por exemplo, alguém de um ministério A, ministério X lá, poder ser um servidor a atuar em um determinado órgão específico com essas características de requisitos técnicos mais específicos. Isso tudo tem causado também muita confusão, muita discussão e, claro, né, insatisfação em relação à valorização de algumas carreiras. E aí também tem as outras questões que eu comentei a respeito de concurso, a questão da estabilidade, espero que tenha ficado claro para vocês. Ela, de novo, nem hoje é uma estabilidade irrevogável, claro, né, existem critérios ali para demissão, exonerações, enfim. E aí a gente está falando
de uma novidade em relação ao desempenho, que vai ser válido para todo mundo. O servidor ele terá que ser avaliado periodicamente. Progressões na carreira não serão mais automáticas, elas não vão depender apenas do tempo de casa, vai depender de fato do desempenho do servidor. E aí tem muita gente também insatisfeita em relação a isso. E, de fato, né, é preciso olhar com carinho em relação a essa questão, até pelo aspecto que eu já comentei de proteção ao próprio servidor público. Se de um lado, né, o Estado ele busca a eficiência e efetividade para melhorar a entrega da população, por outro lado, para que isso também aconteça, é necessário que os servidores também tenham boas condições de trabalho e essa segurança de que ele não será perseguido, né, caso ele adote ali um posicionamento técnico diferente da alta gestão. E a estabilidade ela serve justamente para que isso seja colocado. Mas, claro, tudo tem que ser dosado, né? Porque a gente sabe, todos os lugares têm sim, muita margem para melhoria, especialmente em relação às entregas, né, dos órgãos públicos, isso daí é um fato. A gente tem sim muito que avançar no Brasil em relação à eficiência, eficácia e à efetividade na entrega das políticas públicas, afinal de contas, todo mundo paga muito imposto, todo mundo paga muito tributo e a gente deseja de fato que isso seja revertido, convertido em benefícios para melhorar a qualidade de vida da população. Bom, pessoal, espero que tenha esclarecido um pouquinho aí sobre a reforma administrativa. Já te inscreve no canal, salve e compartilha esse vídeo e coloca aqui nos comentários qual é o ponto da reforma administrativa que tu estás mais preocupado, servidor público ou concurseiro. E claro, para a gente não perder o costume, calma que eu te explico. Até mais.